Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Bianca Benedicto e para você que ainda não me conhece, eu sou economista e eu faço doutorado aqui em Portugal na área de economia e finanças. Fico realmente quase que 24 horas do meu dia rodeada de mercado financeiro. É um assunto que eu gosto muito e eu fico muito feliz em poder partilhar um pouco de tudo isso aqui com vocês, né? Ter essa troca, na verdade, aqui no YouTube, né? Então, gente, nesse vídeo, o que eu quero trazer? Um resumão para vocês dos padrões de candles altistas, tá? É um vídeo que requer sim um pouco de atenção, anotação, é para quem quer mesmo aprender a operar com price action, com os padrões de candles, né, do mercado financeiro. E eu tenho certeza que se você se enquadra nesse perfil, esse vídeo vai ser muito útil para você, tá? Então assim, antes da gente começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar seu like para fortalecer essa iniciativa, para que eu possa continuar trazendo, né, mais vídeos para te auxiliar na sua jornada financeira. Eu realmente vou ficar muito feliz, muito grata de me conectar com você e também acabar contribuindo com a ampliação do seu conhecimento nesse aspecto. Então, olha lá, esses são os 9 padrões que eu separei para nós analisarmos juntos. São padrões de média e alta confiabilidade. Bora lá entender então os candles considerados altistas. E o primeiro que nós vamos analisar é um candle considerado altamente confiável, que é o chute de alta. E quais são os critérios, né, de reconhecimento desse candle? O primeiro é um candle de baixa, sem sombras, nem superior nem inferior, ou com sombras muito pequenas. E o segundo, da mesma forma, sendo um candle de alta. O que a gente consegue analisar é que o segundo candle tem a abertura acima da abertura do primeiro, o que forma, né, um gap entre eles, tá? E o que a gente consegue tirar de informação, de explicação daí? Esse chute de alta, ele é um sinal forte de que o mercado está sofrendo aí, né, uma força compradora e está sendo dirigido para cima. Então, a direção anterior do mercado não é importante para esse padrão, ao contrário da maioria dos outros padrões de candles que a gente estuda, né? Padrão que não tem as sombras ou as sombras muito pequenas. E para confirmar esse sinal de reversão, é interessante olhar o próximo candle, tá? Que seria, no caso, um candle de alta, um candle branco, para conseguir confirmar essa reversão altista. E o próximo padrão que a gente vai analisar chama bebê abandonado de alta. E se você, assim como eu, acha que eles são muito criativos na hora de dar esses nomes para os padrões, já deixa aí no comentário para eu poder saber. Mas vamos lá entender o bebê abandonado de alta. Esse padrão ele é considerado um pouco mais raro, mas também muito importante, tá? Ele é composto por 3 candles, e sendo que o segundo dele carrega essa principal característica do padrão, que é um doji, que representa essa variação pequena, né, durante esse período de tempo. E a sua sombra superior não chega a encostar nem na sombra inferior do primeiro candle, nem do terceiro. E por isso que vem esse nome abandonado. Nesse padrão, o mercado ele é caracterizado pela tendência de baixa inicial. Então, é um mercado em queda, em que os vendedores exerceram uma força no primeiro momento com esse longo candle preto. Depois, no segundo candle, no segundo momento, o mercado ele tem uma baixa oscilação de preço. Então, com essa representação do doji, dessa incerteza em relação à direção dos preços, porque o fechamento é muito próximo da abertura, não se sabe se é o vendedor ou o comprador que está exercendo uma pressão maior ali sobre os preços. E aí, a sinalização de inversão da tendência se dá no terceiro momento, no terceiro candle, que a gente consegue observar uma força compradora na formação aí de um candle branco bem definido. Nesse terceiro padrão de candle, chamado aí estrela da manhã, a gente vai observar 3 candles numa tendência inicial de baixa, sendo que o primeiro é um candle preto, né, de baixa, o segundo é um corpo pequeno que não importa a cor não é relevante, e o terceiro candle vai indicar essa confirmação de reversão. Esse padrão, ele lembra um pouco, né, o bebê abandonado, exceto de que o segundo candle não é um doji, mas é um candle pequeno, né, com um corpo real aí pequeno. No terceiro momento, aí, o terceiro candle, a pressão vendedora ela começa a perder a força
E aí quem assume o mercado são os compradores que forçam os preços para cima, o que forma esse candle de alta, né? É interessante a gente ressaltar que o tamanho desse terceiro candle é extremamente importante para essa análise de reversão. Então, quanto maior for o candle branco sobre o primeiro candle preto aí, né? Maior é o potencial de reversão. 3 por dentro de alta, esse padrão ele também vai ser caracterizado por um mercado em tendência de queda inicial. Então, o primeiro candle é um candle grande aí com o seu preço de fechamento perto da mínima. O segundo candle ele vai ser já um candle de alta, mas ele vai estar totalmente contido dentro do corpo do primeiro candle, como vocês podem ver aí. E aí no terceiro candle é que você vai ter aí uma força maior compradora que desloca esse preço um pouco mais para cima e faz com que ele ultrapasse os preços tanto do primeiro candle quanto do segundo. De modo geral, os analistas eles já consideram esse padrão como sendo de alta confiabilidade, mas se no quarto momento aí do mercado aparecer um novo candle branco, mais forte vai ser a certeza de reversão dessa tendência. O padrão conhecido como 3 soldados brancos, ele também vai ser um indicativo de forte reversão para alta. Ele vai ser formado então por 3 candles brancos longos e a sua aparência de uma escada. E o seu fechamento é sempre maior, né, acima do que a máxima do candle anterior, do dia anterior, né, seja o tempo que você estiver trabalhando. Mas o critério de reconhecimento é esse. O mercado ele está na tendência de baixa, são observadas 3 altas consecutivas e cada candle fecha acima da máxima do dia anterior. O padrão dos 3 soldados brancos ele vai aparecer num contexto em que o mercado já passou um tempo com os preços em queda. Então, você vai ter os preços baixos já se aproximando ali de um fundo ou já nesse fundo, né, do gráfico. E o que a gente vai observar é uma tentativa de reerguer o mercado através desses longos candles brancos. Então, ele vai ser caracterizado, esse padrão, pelo fechamento, né, desses candles a preços cada vez mais altos. O martelo ele vai ser um padrão que vai ocorrer no fundo de uma tendência ou durante uma tendência de baixa. O martelo ele é um padrão que tem uma forte semelhança ali ao doji libélula por conta dessa longa sombra inferior. Então, ele vai ter um corpo pequeno e essa sombra bem alongada. Então, basicamente, em relação aos critérios de reconhecimento, o mercado ele vai ser caracterizado por uma tendência de baixa. Depois, a gente vai ver um candle com um corpo pequeno com uma sombra bem alongada, que ela vai ser superior ao tamanho do corpo. A cor do corpo desse candle não é importante e não há sombra superior. O que a gente consegue observar nesse padrão é que, de modo geral, a direção vai continuar de baixa. Durante a formação desse candle, vai haver uma pressão vendedora que vai implicar na continuação dessa tendência, né? No entanto, os preços eles vão se virar para cima, né? Sofrer essa pressão de compra, a intenção de venda ela vai diminuindo e o sentimento altista ele continua durante esse período, né, com um preço de fechamento perto ou igual da sua máxima, o que nos leva a acreditar, né, que o mercado pode sim trocar de direção. O engolfo de alta é um padrão caracterizado por um pequeno corpo negro, né, em queda, que ele vai estar totalmente coberto por um candle posterior branco de alta, tá? Ele vai ser definido então por esse corpo branco com poucas sombras nas extremidades. Então, o que a gente vê é inicialmente um mercado em baixa, em queda, e aí esse corpo branco ele vai encobrir totalmente o candle de queda do dia anterior. Então, a explicação para isso é que essa formação ela vai refletir essa ultrapassagem, né? Essa força dos compradores em relação à força vendedora. Então, se o primeiro dia, né, o primeiro momento desse padrão é caracterizado por um corpo real muito pequeno e no segundo dia ou no segundo momento, né, do mercado vai ser caracterizado por um corpo real mais longo e de alta, isso vai indicar sim um potencial futuro de reversão. Esse padrão ele é muito semelhante ao engolfo de alta, né, o 3 por fora de alta, mas no caso ele vai ter um candle adicional de alto que vai confirmar a inversão da tendência determinada pelo engolfo.
Nesse padrão interrupção de alta, a gente vai ter uma formação de candles maior. Então, são 5 candles, sendo que o primeiro vai ser um candle negro, né, de queda, com pouca extremidade, pouca sombra. O segundo candle tem esse corpo abaixo da mínima do primeiro dia, que forma um gap entre eles. Os outros 2 candles seguintes, eles seguem uma escada de baixa, com praticamente o mesmo tamanho de sombras e corpo. E aí, o último candle, né, no caso, vai ser um candle de alta, que ele pode ou não completar o gap aberto no primeiro dia. Depois o que a gente vê é uma explosão na direção oposta, né, em que os preços eles se recuperam completamente, né, relacionado aí aos últimos candles, aos últimos 3 dias ou 3 períodos que você vai estar trabalhando, indicando essa possível reversão de preço aí no curto prazo. Recomenda-se, né, que a confirmação da tendência seja dada no 6º dia, sob aí a formação de um candle branco, um candle de alta, tá? Mas você já consegue ter esse indicativo. Outra questão também que eu volto a reforçar é que quanto maior o tempo gráfico que você vai estar utilizando, mais credível vai ser esses sinais. Vão ser esses sinais, né? Porque, gente, você acaba tirando um pouco desse ruído do gráfico. Eu espero muito ter contribuído com o seu entendimento sobre os padrões altistas. Desejo muito sucesso nas suas operações e a gente se vê no próximo vídeo.